Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está nos assistindo. Nós estamos falando aqui de Ponta Grossa, do estado do Paraná. Eu me chamo Marlos Ronque e trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Essa casinha simpática que está aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos. O objetivo de estarmos fazendo esses vídeos é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos vocês que estão interessados, tá? Nós estamos fazendo um estudo do livro dos espíritos, né? Já estamos aqui na segunda parte que fala sobre o mundo dos espíritos. Estamos no capítulo 6, né? E nesse capítulo 6, que é bastante extenso, nós estamos aqui na. Opa, estou um pouco na frente, como é que eu saque? Capítulo 6, relação de simpatia e de antipatia entre os espíritos e as metades eternas. Já estamos no vídeo de número 35, que beleza, está indo super bem. E eu gosto de enfatizar no começo de que o objetivo é chamar a sua atenção, despertar o seu interesse, a sua curiosidade pela doutrina dos espíritos, porque nós temos certeza que isso te fará bem e vai mudar a sua postura diante da vida. Não é um estudo aprofundado e também não vamos esgotar o assunto, tá certo? É para que você mesmo depois vá às nossas obras ou ao Livro dos Espíritos para aprender mais. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, nós vamos contar uma história. E nessa história, nós não só queremos enriquecer o vídeo, como também trazer exemplos dos personagens e das vivências desses personagens. E tudo isso está dentro do contexto, né? Do contexto do estudo que nós iremos fazer, tá? Na pergunta 291, nós temos: além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares? Então, vamos ver o que nos conta aqui a Amarilis. A história da Amarilis nós tiramos do livro O que eu encontrei do outro lado da vida. Tá? O autor espiritual é o Antônio Carlos e a médium é Vera Lúcia Marinzec. Nós indicamos esse livro para leitura, né? É um livro muito bom, são várias histórias com personagens diferentes, situações diferentes, cenários diferentes. E nós aprendemos muito a respeito da doutrina lendo essas histórias, elas são maravilhosas. Tá? Então, a Amarilis. Quem é a Amarilis? A Amarilis é uma mãe, né? Estava doente, internada em um hospital e piorava a cada dia. Cada dia ficava mais grave. Os filhos já estavam todos reunidos ao lado da cama e já sabiam do diagnóstico. A Amarilis tinha câncer e já estava na fase final da doença. Ela entrou em coma e, sem saber como, ela conseguia perceber todos que estavam à sua volta. E sabia que estava em coma porque ela estava escutando todas as conversas, ela sabia tudo o que estava acontecendo ao redor, escutava o disque-disque. Né? Nesses instantes, ela começou a ter lembranças de toda a sua vida, fatos assim importantes, contundentes da sua vida, vinham todos eles agora à tona, no nível de consciência. E ela percebia os familiares do lado, mas o que chamava atenção é que ali na frente, atrás dos parentes, na frente da porta do quarto onde ela estava, ela via um rapaz.
E, de repente, ela percebeu que aquele rapaz que estava ali era um filho seu, chamado Walter, que já havia desencarnado há muito tempo. Ela estava enxergando ele e ele não falava com ela. Ele, por enquanto, só dava uma risadinha, assim, como quem estava ali dando um apoio. Mas, dali a pouco, eles começaram a conversar mentalmente. Ela não sabia como que isso estava acontecendo, mas começou a conversar, né? Ele pedia calma, porque ela iria morrer, desencarnar rapidamente, né? E ela estava com medo, né? Porque todo mundo tem medo de morrer, né? E de repente também, nesses insights, dessas lembranças que ela tinha da vida, ela começou a ver muito dos seus erros, dos seus enganos, condutas indevidas, impróprias, né? E isso estava deixando ela muito preocupada. Mas daí ela escutou o Walter dizendo que se ela tinha errado durante a vida foi dura, foi pesada o suficiente. Ela já havia pago pelos seus erros, pelos seus enganos, né? A Marília lembrou-se que ela teve 13 filhos, né? 7 haviam morrido, né? E com essa conversa que ela estava tendo com o Walter, ela começou a se sentir melhor, mais tranquila, mais confiante, menos medo, né? E nessa situação de mais harmonia, ela pôde até perceber na hora que o seu corpo físico parou de respirar. E ela foi se desprendendo e ainda pôde ouvir quando disseram a Marilis morreu. Bom, morreu, né? E em seguida ela adormeceu e quando ela acordou, ela estava se sentindo melhor, bem melhor. Acordou e viu que estava em uma enfermaria. Veio uma enfermeira e, muito bondosa, muito carinhosa, começou a contar para ela o que tinha acontecido. E, claro, a Marilis perguntou se ela realmente havia morrido, né? A enfermeira confirmou que sim, que ela havia desencarnado, que é o termo usado na espiritualidade, né? E que ela se encontrava agora em uma enfermaria, dentro de um pronto socorro, de um pronto atendimento espiritual, né? Que ela iria ficar ali por algum tempo e que não deveria sentir e nem desejar querer voltar para a sua casa, porque ia ser muito ruim para ela, porque tudo estaria diferente, não seria mais como ela tinha vivido, como ela se lembrava, né? Bom, ela foi melhorando, estava passando aquele período de perturbação que os espíritos passam pós-desencarne, e de repente veio as saudades, né? Veio as saudades das coisas dela, da vida que ela tinha, né? E daí ela lembrou-se da doença, começou a se sentir doente, a enfermeira veio de volta conversar com ela e explicou que no mundo espiritual, tudo que a gente pensa acontece. O mundo espiritual é mental. E que ela deveria pensar que estava com saúde, que a doença tinha sido no corpo, que agora ela não estava mais doente. Então a Marilis mudou o padrão de pensamento e realmente começou a se sentir melhor. Começou a se sentir melhor, assim, sem dores, sem nada, mas as saudades começou a piorar. Ela começou a sentir mais saudades das coisas dela, né? E de repente, um belo dia, foi tão forte essas saudades, o desejo que ela teve de estar na sua casa foi tão forte que ela se sentiu sugada por uma energia que ela não sabia de onde, né? Não sabia o que estava acontecendo. E quando ela viu, ela foi parar lá. Foi parar lá dentro da sua casa. Estava lá, sozinha. A casa ainda estava toda ela montada. Os filhos não haviam desmontado as coisas dela. Mas a casa estava lá, estava limpa, tudo em ordem, tudo no seu lugar, mas não havia ninguém lá dentro. Então ela ficou ali. E se sentiu bem até no começo, sabe? Os dias foram se passando, ela deitava, ela levantava, ia para cá, ia para lá. Tentou sair da casa, mas estava tudo fechado. Ela não sabia como. Tentava até abrir as coisas, mas não conseguia, né? E também não sabia como atravessar a porta, as paredes, as janelas.
Bom, os dias foram se passando e de repente ela começou a virar monotonia, né? Estava sozinha, começou a sentir-se só, solitária, desamparada, né? Mas um belo dia a porta se abriu e uma das filhas dela entrou na casa e ela ficou toda alegre e veio em direção à filha, mas daí ela percebeu que a filha não estava vendo, né? E que não adiantava nada. Ela estava morta, não tinha mais o corpo físico, né? Essa filha entrou, começou a tirar o pó, começou a tirar a sujeira que havia se acumulado e nos seus pensamentos a Marília escutava: puxa, já fazem 6 meses que mamãe morreu. Nossa, que saudades que eu tenho dela. Daí que a Marília se espantou, né? Nossa, mas 6 meses? Ela pensou que tinha sido dias, né? Mas já havia passado todo esse tempo. Daí a filha arrumou tudo e acabou que foi embora, né? Fechou a casa e foi embora. Aí a Marília se sentiu mais sozinha, ainda mais abandonada, e começou a chorar. E de repente apareceu ali um espírito amigo, né? Pegou a Marília e levou de volta lá para o pronto-socorro espiritual onde ela estava. E ficou lá na mesma enfermaria. E foi repetido tudo de novo, né? Olha, fica aí, se você voltar, nada vai estar do mesmo jeito, tá? Fica tranquila. Não adianta você voltar, mas não adiantou. Ela acabou, que ela voltou de novo, e daí repetiram a mesma dose, né? Pegaram a Marilis e levaram em uma reunião espírita, em um trabalho mediúnico. Colocaram ela ao lado da médium e daí ela começou a escutar a mesma história que ela já sabia, que ela estava desencarnada, que a vida aqui na matéria não adiantava mais, ela não podia mais fazer nada, porque ela era um espírito, ela teria que aprender a viver como um espírito desencarnado. Bom, ela ficou triste. Ela escutou o que ela já sabia, mas bateu a tristeza, chorou bastante. Mas daí ela percebeu que ali na sala mediúnica havia uma das suas filhas. Uma das suas filhas espírita estava ali rezando e pedindo por ela, e daí ela se sentiu-se melhor assim que viu a sua filha, sentiu-se mais forte, não se sentiu tão abandonada, né? Então aceitou voltar para o pronto-socorro, né? Então voltou, né? Voltou e nesse retorno mudou a sua postura, o seu comportamento, começou a interagir com as pessoas, saiu do hospital, foi viver na colônia e fez um esforço danado para aprender a viver como um espírito desencarnado, né? E nesse processo de harmonização, de tratamento, ela agora, volta e meia, escutava a oração da filha e das outras que acompanhavam também as orações, né? Escutava as orações pedindo por ela, escutava mamãe eu te amo, mamãe um abraço. Essas coisas fazem bem para os espíritos que estão desencarnados. O contrário é verdadeiro, sabe, meus irmãos? Quando nós estamos aqui chorando pelos que partiram, desesperados, pedindo para que voltem, pensamentos de rebeldia, de sofrimento extremo, de angústia, eles escutam os nossos pensamentos. E isso faz um mal danado, né? E às vezes o pronto-socorro onde eles estão é bem próximo aqui à crosta e eles ficam em contato direto com os nossos pensamentos. Bom, a Marilis melhorou, ela entrosou-se na colônia onde ela estava. Demorou um pouco a sua adaptação, mas ela acabou que harmonizou-se e estava feliz. E nessa situação, nessa harmonia, ela então ela conquistou o direito de poder sair muitas vezes da colônia onde ela estava e vir visitar as suas filhas, né? E na primeira vez que ela pôde fazer essa viagem, a hora que ela chegou perto da filha, que era aquela espírita que trabalhava no mediúnico, a filha imediatamente viu a mãe e conseguiram conversar um bom tempo. Então a Marilis pôde, depois disso, né, poder voltar à colônia espiritual se sentindo aliviada, porque agora ela tinha
ela tinha a certeza de que tudo aquilo que falaram para ela, os ensinamentos, eram verdadeiros, que não era só palavras, né? Não era só da boca para fora, que aqueles que se amam estão sempre próximos, estão sempre juntos, porque o nosso Pai, ele não separa aqueles que se amam. Nós estamos sempre juntos uns aos outros. O amor nos une, o amor nos aproxima, né? E então ela, volta e meia, agora podia visitar os filhos e também podia receber visitas daqueles filhos que já haviam desencarnado, né? Walter sempre que podia vinha visitá-la e outros filhos desencarnados também sempre que podiam, porque ninguém está lá parado, né? Todo mundo tem as suas atividades. Então eles se reuniam e ela realmente se sentia feliz. E agora mais instruída, digamos assim, ela pôde compreender que cada um de nós temos a nossa jornada. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. E temos que vivenciar a nossa jornada e exercitar o nosso livre-arbítrio. Porque é assim que nós crescemos, né? E a Marilis, a mãezona, né, teve que realmente desmamar-se dos filhos e deixá-los, né? Deixá-los viver, porque aqueles que ficaram aqui tinham o direito de viver, de errar e de aprender. E aqueles que estavam lá, estavam todos aprendendo juntos na espiritualidade, e a Marilis sente-se feliz, muito feliz, com tudo que passou, com toda a ajuda que teve. Em nenhum momento ficou desamparada. Agradece por terem deixado ela exercer o seu livre-arbítrio, por não terem se irritado, por não terem abandonado todas as vezes que ela saiu do pronto-socorro e voltou para sua casa. Então, essa é a nossa história, muito bonita, e como todas as outras histórias, ela suscita algumas perguntas, né? Aquelas que nós fazemos em todos os vídeos, né? Que são perguntas que as pessoas que vêm à Casa Espírita fazem a mim e aos trabalhadores da Casa Espírita, né? Se existem mesmo espíritos, por que não os vemos, como que os espíritos se comunicam entre eles, o que é e para que serve a reencarnação. Eles querem saber se na espiritualidade os espíritos ouvem, falam, amam, se odeiam, né? Se existe realmente vida depois da morte e se encontraremos então parentes e amigos, se existe um planejamento para as nossas encarnações. São questionamentos que nos trazem, né? E que mostram para nós como os nossos irmãos ainda sabem pouco a respeito da espiritualidade. Então, essa é uma das motivações que me fazem fazer estes vídeos e até o momento de pedir para você que está ouvindo e que já conhece a doutrina, passe os ensinamentos para frente. Compartilhe este vídeo, passe para outras pessoas. Não se constranja em falar sobre a vida espiritual. É um bem que nós fazemos para as pessoas. Mesmo que elas não acreditem, elas irão desencarnar um dia e irão se lembrar destas palavras. Irão se lembrar das coisas que nós falamos e lá no tempo deles, irão nos agradecer. Bom, então, estamos aqui, Livro dos Espíritos, na pergunta 291, né? Além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existem entre eles afeições particulares? Sim, do mesmo modo que existe entre os homens, né? O laço de afeição que une os espíritos é mais forte quando eles estão desencarnados. Vejam bem. Os laços são mais fortes quando estão desencarnados. Então, quando nós desencarnamos, a vida continua. E nós iremos nos sentir lá do outro lado, do mesmo jeito que nós nos sentimos hoje, agora. Continuaremos sentindo amor. Se odiamos, vamos continuar sentindo ódio. Se temos desejo de nos vingarmos de alguém, continuaremos sentindo todas essas coisas. O problema é que, dependendo do nosso pensamento, através da lei dos semelhantes, semelhante atrai semelhante, ou das sintonias,
Nós seremos atraídos para ambientes onde existirão espíritos que pensam, que sentem da mesma maneira. Então, se eu desencarno cheio de ódios no coração, eu irei para um local onde existem espíritos que odeiam, que se odeiam, e é um ambiente muito ruim. Então, antes de desencarnarmos, nós temos que nos preparar para isso, né? Nós temos que fazer uma avaliação da nossa vida, fazer uma reforma de crenças, de sentimentos, né? Para nos prepararmos para termos uma vida boa lá do outro lado. Porque essa grande viagem, a morte, a desencarnação, é a grande certeza da nossa vida. É a única que nós temos. Um dia o corpo físico morre e nós vamos ter que nos virar lá do outro lado, né? Próxima. 292. Olha aí, ó. Existe ódio entre os espíritos? Sim, entre os espíritos inferiores. Eu acho muito, muito boa esta pergunta, sabe? Essa resposta eu acho espetacular. Sim, entre os espíritos inferiores. Então, como todos os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos desejos estão todos embasados na vida que nós levamos atualmente, nós, espíritos inferiores, que habitamos um mundo inferior de expiações e provas. Então, a emoção do ódio, da raiva, da agressividade, nós as vivenciamos o tempo todo. Nós somos assim ainda. Então, para nós, não é estranho, existe ódio entre os espíritos. Se a morte não altera milagres, nós iremos nos sentir do mesmo jeito que nos sentimos agora, né? Nos odiaremos. Se tem algum desafeto aqui, continuará sendo desafeto lá. Por isso que nós temos que aproveitar todas as oportunidades aqui na matéria para resolvermos as pendengas com os nossos desafetos. Sabem, se tem alguém com quem nós não nos damos bem, vamos tentar nos dar bem. Se existe um familiar, e normalmente é dentro do núcleo familiar, que existe problema, vamos sentar e conversar. Vamos tentar resolver os problemas da melhor maneira possível para termos o nosso coração em paz, nossa consciência tranquila, para que remorsos não venham depois, porque eles nos judiam demais depois. – 295. Após a morte, qual é o sentimento daqueles espíritos aos quais fizemos mal enquanto estávamos na Terra? Pois então, vocês vejam bem, nós podemos fazer qualquer coisa aqui durante a nossa vida. A doutrina dos espíritos, ela não nos proíbe de fazer nada, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas, vem o complemento, né? Tudo que plantamos, colhemos. Tudo que plantamos, colhemos. Então, se eu faço maldades para alguém, essa pessoa pode sentir raivas, ódios e desejos de vingança, né? Se é um espírito muito bom, talvez ele não sinta nada disso, simplesmente nos ignore, né? Mas vamos ver como é que os espíritos responderam. Se são bons, perdoam de acordo com o arrependimento daquele que lhe fez o mal. Se são maus, podem conservar este ressentimento e perseguir aquele que lhe prejudicou, às vezes até em outra ou outras existências. Quantos casos nós vemos no trabalho mediúnico de obsessões, que são ódios, raivas de encarnações passadas. E às vezes de muitas, né? Esses espíritos já vêm só trocando de lugar, né? Um está encarnado, outro desencarnado, eles só trocam de lugar, e às vezes encarnados ao mesmo tempo, às vezes desencarnados ao mesmo tempo, sempre em brigas e lutas, né? Vão ficar assim até cansarem de sofrer, até cansarem de se odiarem, porque isso cansa também, né? Chega uma hora que a gente quer ter paz, tranquilidade, né? Esses instintos mais agressivos, eles vão desaparecendo à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente e intelectualmente. Pergunta 298. Os espíritos que devem se reunir estão predestinados a esta reunião desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo uma metade a qual fatalmente se
unirá um dia? Não, não existe uma união particular e inevitável entre dois espíritos. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes e de acordo com a perfeição que tenham atingido. Quanto mais evoluídos, mais unidos são os espíritos. É uma crença, né? Ou é um desejo. Eu já vi muitas pessoas exteriorizarem isso, né? É aquela crença de que existe uma alma gêmea, uma alma com quem, quando eu me encontrar, vai ser o amor eterno, aquela situação de bem-estar e de paixão eterna. Então, ele está dizendo que isto não existe, né? Mas nós, no atual estágio de desenvolvimento que estamos, nós temos essa necessidade de amar alguém e de sermos amados, né? Então nós focalizamos em uma pessoa só aqui na Terra. Mas temos que nos lembrar, nós os espíritas, que nós já reencarnamos centenas ou milhares de vezes. E nessas centenas ou milhares de vezes, quantas vezes eu já me apaixonei? Será que era exatamente a mesma entidade? Com certeza que não, né? Então eu já me apaixonei muitas vezes, em muitas vidas, por pessoas, por espíritos diferentes. Talvez eu já tenha até, talvez não, com certeza, eu já tenha reencarnado como mulher e me apaixonado por um espírito que naquela época era um homem. Tudo isso pode ter acontecido no meu passado. Então, essa crença, ela basta um pouco de raciocínio que ela vai por água abaixo. Não existe esse espírito, essa entidade milagrosa que o dia em que eu me encontrar, eu serei feliz para sempre. Comentários do Kardec. A teoria das metades eternas ou das almas gêmeas é uma imagem que representa a união entre dois espíritos cuja afinidade é muito grande. É uma expressão usada até mesmo na linguagem popular e que não deve ser levada ao pé da letra, né? Os espíritos que usam essa expressão certamente não pertencem a um grau espiritual mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressam o pensamento que tinham quando estavam encarnados. Tá? Então, os espíritos que vêm nos falando dessa maneira são espíritos que estão no mesmo estágio que nós, que pensam como nós, que sentem como nós. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro e que fatalmente um dia devem reunir-se na eternidade após estarem separados durante um período mais ou menos longo. Tá? Então, essa crença nós temos que abandonar, né? E temos que ter a certeza de que quanto mais evoluirmos espiritualmente, mais o nosso amor se amplia e nós vamos amando uns aos outros de uma maneira igual. Não teremos mais a necessidade de centralizar, de focalizar em uma entidade, em um espírito, em uma pessoa só. Nos amaremos todos. É claro que estamos longe ainda desse estágio, né? Mas estamos caminhando nesta direção. Quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, essa união é por toda a eternidade. Eles poderão se separar e se unir a outros espíritos? Pois é, já comentamos, né? Sim. Todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, ele já não tem a mesma simpatia por aqueles que ele deixou para trás, né? Ele não quer dizer com isso que a gente menospreza aqueles que ficaram para trás, não é isso. Ele quer dizer que à medida em que nós crescemos espiritualmente, já comentamos, o nosso amor se amplia, se expande e eu vou amando, eu vou gostando das pessoas por igual a todos. Tá? E aqueles que nutriam os mesmos desejos, aqueles que ficaram para trás,
nós nos ajudaremos a crescer também, nós não vamos menosprezar, mesmo porque vivemos juntos, eles fazem parte da nossa jornada e não seremos felizes enquanto eles ficarem para trás, iremos atrás deles. É isso que acontece com os espíritos que estão à nossa frente. Exemplos disso: Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Francisco de Assis, espíritos que estão à nossa frente e estão aí conosco, ajudando no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, aguardando o nosso despertar, aguardando esse crescimento para que todos possamos caminhar juntos. Os espíritos que hoje não possuem afinidade entre si, poderão ter afinidade no futuro? Sim, um dia todos terão afinidades entre si. O espírito que hoje está em um padrão evolutivo inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará o padrão evolutivo em que o outro já se encontra, né? E se o outro que estava à frente estacionar por algum motivo, o que vem atrás vai chegar mais rapidamente, né? Mas chegará uma época aí em que estaremos todos no mesmo patamar, todos na mesma situação, nos amando todos mutuamente, da mesma maneira. E tá aí. Chegamos ao final do nosso vídeo, 31 minutos, dentro do nosso combinado, né? Um vídeo não muito extenso, não muito aprofundado e também sem esgotar o assunto, que vai longe, né? Ficaram perguntas que eu não abordei, respostas que eu não as fiz por completo, tá certo? Mas o principal nós falamos, né? E eu espero que você que está ouvindo tenha gostado e que eu tenha conseguido o meu objetivo, despertar o seu interesse, a sua curiosidade pela doutrina dos espíritos. Então, muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia em seu coração. Sejam felizes. Lutem para serem felizes. Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.